E aí, meu povo, continuando nosso papo de ontem, hoje eu vou falar aqui sobre os principais aspectos da medida provisória 1046 de 2021, certo? A MP 1046, pessoal, basicamente ela estabeleceu aí 7 medidas que podem ser implementadas pelos empregadores de um modo geral e uma medida que pode ser implementada exclusivamente pelos estabelecimentos de saúde, certo? Todas elas com o objetivo aí de minimizar os efeitos da crise decorrente da pandemia do Covid-19 e manter o emprego e a renda dos empregados, certo? Da mesma forma que a MP 1045, que a gente falou no vídeo de ontem, a MP 1046 ela tem um prazo de vigência de 120 dias, certo? Então, a contar da publicação da medida provisória, que foi no último dia 28 de abril, a gente tem um prazo de vigência de 120 dias. Isso quer dizer que todas essas medidas que eu vou comentar aqui brevemente com vocês, elas podem ser implementadas por um prazo de até 120 dias, tá certo? Claro que pode vir aí mais à frente um ato alterando, prorrogando o prazo de vigência dessas MPs, mas a princípio a gente trabalha com a vigência de 120 dias, certo? Então vamos lá comentar aqui alguns aspectos sobre as principais medidas. Primeira possibilidade é o teletrabalho. O empregador ele vai poder determinar de modo unilateral a alteração do regime de trabalho dos empregados, seja do regime presencial para o regime de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, seja ao contrário, tá? Então o empregador ele vai poder de modo unilateral, independentemente de qualquer tipo de acordo individual, acordo, convenção coletiva, ele pode determinar a alteração desse regime de trabalho. Ele só precisa comunicar com uma antecedência mínima de 48 horas aquele empregado que for afetado, certo? Essa comunicação pode ser por escrito ou por meio eletrônico, e aí ele supre a necessidade de qualquer acordo, certo? Além disso, pessoal, além dessa comunicação prévia, o empregador ele vai precisar colocar num contrato escrito a previsão das regras sobre a aquisição e manutenção de equipamentos e infraestrutura que se fizer necessária, tá? Então, vai ter que constar num contrato escrito quem é que vai ser responsável pela aquisição e manutenção dos equipamentos e da infraestrutura, certo? Bem como as regras sobre reembolso, caso o empregado ele tenha que arcar com algumas despesas relativas aí à prestação do trabalho, certo? Esse contrato escrito, ele pode ser elaborado ali com antecedência no momento da mudança ou em até 30 dias do implemento dessa mudança, certo? Então, sendo determinada a alteração do regime presencial para o teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, vai precisar ser colocada aí essas regras num contrato escrito, certo? Então, essa aí seria a primeira possibilidade que a MP prevê. Segunda possibilidade seria a antecipação de férias individuais, tá? O empregador, ele da mesma forma, só com a notificação prévia aí de no mínimo 48 horas de antecedência, ele pode antecipar o gozo das férias individuais dos empregados, certo? E para isso, pessoal, não há necessidade do período aquisitivo estar completo, ou seja, o empregado, independente dele ter completado ou não o período aquisitivo, ele pode ter antecipado o gozo das suas férias, certo? O empregador ele vai precisar comunicar com antecedência mínima de 48 horas e o detalhe é que o pagamento da remuneração dessas férias, ele só vai ser feito, só vai precisar ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. E o pagamento do adicional de 1/3, ele só precisa ser feito até o vencimento do 13º salário desse ano. Então, antecipa-se as férias individuais, mediante comunicação prévia de 48 horas, tá? O pagamento da remuneração de férias até o 5º dia útil do mês subsequente e o pagamento do adicional de 1/3 até o vencimento do 13º salário desse ano, beleza? Outra possibilidade é a concessão de férias coletivas. Então, como é que funciona nesse caso? O empregador, também mediante essa notificação prévia de 48 horas, tá? Ele pode conceder aos empregados, seja todos eles, seja setores específicos da empresa, férias coletivas. Nesse caso, ele fica dispensado de comunicar ao Ministério da Economia, de comunicar aos sindicatos, tá? E ele fica dispensado também de cumprir o limite máximo, de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos dessas férias, certo? Então, a concessão de férias coletivas seria aí uma outra possibilidade.
Além disso, pessoal, o empregador ele pode determinar, certo, a antecipação ou aproveitamento de feriados. De novo, a comunicação prévia de 48 horas no mínimo, certo? E aí ele pode antecipar ou aproveitar esses feriados. Que tipo de feriados, Priscila? Qualquer feriado, pessoal. Feriado municipal, estadual, nacional, feriado religioso, tá? Então, o empregador ele pode determinar a antecipação ou aproveitamento desses feriados. Basta notificar o empregado afetado ali com 48 horas no mínimo de antecedência, certo? Uma outra medida que é muito interessante, pessoal, é a possibilidade de implementação de banco de horas. Como é que seria isso? Os empregadores, de modo geral, eles têm aí a faculdade de interromper suas atividades e constituir um banco de horas, tá? Se o serviço for essencial, ele pode constituir esse banco de horas independentemente de interromper as atividades. E aí esse banco de horas vai ser constituído por acordo individual escrito ou acordo coletivo, tá? Então, nesse caso, a gente tem a necessidade de um acordo individual escrito ou acordo coletivo. E a compensação desse banco de horas pode ser feita em até 18 meses, certo? Esse banco de horas ele pode ser constituído tanto em favor do empregado como em favor do empregador, tá? Então essa aí é uma outra possibilidade bem interessante para os empregadores. Além da possibilidade de banco de horas, pessoal, a gente tem a possibilidade de suspensão das exigências administrativas em matéria de saúde e segurança do trabalho. O que é isso? Basicamente, a medida provisória, ela viabilizou a suspensão da exigência dos exames ocupacionais, exames clínicos e complementares daqueles empregados que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, certo? Então, fica suspensa a exigência da realização desses exames, com exceção do exame demissional, para esses trabalhadores. Além disso, fica suspensa por 60 dias a realização de treinamentos e normas regulamentadoras de matérias de segurança e saúde do trabalho. Então, a suspensão dos exames é pelo prazo de vigência da medida provisória, a suspensão dos treinamentos pelo prazo de 60 dias, tá? O detalhe, pessoal, é que se os trabalhadores eles estiverem trabalhando ali na área de saúde ou áreas auxiliares, fica mantida a obrigatoriedade dos exames, tá? Então, trabalhadores em área de saúde, trabalhadores em áreas auxiliares à área de saúde, não podem ter suspensa a realização desses exames. Fica mantida a obrigatoriedade. A suspensão se dá para os demais trabalhadores, tá? E aí, com o fim da vigência da medida provisória, uma vez terminada a vigência da medida provisória, os exames pendentes desses trabalhadores em teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, têm que ser realizados em até 120 dias. Os exames que eventualmente ficarem pendentes dos trabalhadores em modo presencial devem ser realizados em até 180 dias e os treinamentos que ficaram pendentes também devem ser realizados em até 180 dias, tá? E aí, pessoal, por fim, né, a última medida aí que se aplica aos empregadores de modo geral é o diferimento no recolhimento do FGTS. O que é isso? Basicamente, vai ficar suspensa a exigência, né, de recolhimento do FGTS nos meses de competência de abril, maio, junho e julho. Então, os meses de competência, abril, maio, junho e julho, né, as competências de abril, maio, junho e julho, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS dos empregados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o empregador não vai pagar? Não. Quer dizer que o empregador não vai pagar no prazo que a gente está acostumado, né? Então, o empregador, ele vai deixar de recolher o FGTS referente a essas competências e ele vai poder pagar esse FGTS lá na frente, a partir de setembro de 2021, em até 4 parcelas, tá? Então, ele deixa de recolher agora e ele recolhe somente a partir de setembro de 2021 em até 4 prestações, certo? Esse pagamento, pessoal, por mais que ele seja extemporâneo, não vai incidir nenhum tipo de atualização monetária, não vai incidir nenhum tipo de encargo, tá? Então, ele deixa de recolher agora, ele vai recolher a partir de setembro, podendo ser de modo parcelado em até 4 vezes, sem a incidência de nenhum tipo de encargo, certo? Então, aí seria outra possibilidade que pode ser adotada aí pelos empregadores. E aí, finalizando de fato a medida, a gente tem uma previsão que se destina exclusivamente aos estabelecimentos de saúde, tá?
Os estabelecimentos de saúde, eles podem estabelecer, por acordo individual escrito, a prorrogação de jornada e a escala suplementar entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo, né, interjornada, inclusive para atividades insalubres, tá? E essa prorrogação de jornada, ou ela vai ser remunerada como hora extra, ou ela vai ser compensada em até 18 meses no banco de horas. Essa daí seria, então, a previsão para os estabelecimentos de saúde, certo? Então, eu tentei aqui dar uma comentada rápida sobre os principais aspectos dessa MP. E queria lembrar vocês aí que está disponível o e-book gratuito, tá? Para download. Basta acessar o link da minha bio. Tem lá uma pesquisazinha rápida, você responde e depois a gente encaminha para vocês o e-book por e-mail, tá certo? Nesse e-book eu comentei aí todas essas medidas com mais alguns detalhes. Logicamente que o vídeo aqui muito curto não permite, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês assim que possível.